Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o nosso segundo cérebro. Opa, nós temos dois cérebros? Claro que não. Nós temos apenas um cérebro, mas nós temos um outro órgão que, dadas as características desse órgão, a gente pode chamar assim de segundo cérebro. Esse órgão que eu estou falando, ele tem, por exemplo, 500 milhões de neurônios. O nosso cérebro original, o nosso cérebro de verdade aqui, ele tem bilhões de neurônios. Mas esse outro órgão aqui, o segundo cérebro, ele tem 500 milhão de neurônios, ou seja, 500 milhões de neurônios, que não é pouca coisa não. E também nele é onde é fabricado cerca de 30 neurotransmissores, entre eles cerca de 90% da nossa serotonina, que é o hormônio da felicidade, e que as causas de depressão, por exemplo, estão diretamente associadas a baixos níveis de serotonina. E tem também a dopamina, cerca de 50% da dopamina é fabricado neste órgão. E a dopamina, por exemplo, é aquele hormônio da motivação, aquele hormônio que dá a recompensa por um trabalho bem feito, depois da corrida, depois de uma corrida, de um esporte. Também a dopamina está diretamente relacionada com a cognição, aprendizado e com a memória. Por isso que a gente está falando sobre esse nosso segundo cérebro, que é o intestino. O intestino, ele é responsável por tudo isso, e devido a essas características dos neurônios, ele dentro do intestino tem um sistema complexo, um sistema nervoso complexo, onde tem várias funções, entre elas extrair a energia necessária para sustentar toda essa máquina que é o nosso corpo humano, a nossa morada. Então por isso a importância que você deve dar ao seu intestino. Olha, se o seu intestino ele está diretamente relacionado com as suas emoções, com o seu humor e também com a sua cognição e até mesmo com o seu caráter, você tem que tratar bem o intestino. Os alimentos hoje em dia, os alimentos fabricados, os alimentos que não têm processados, os alimentos que nós consumimos hoje, por exemplo, o leite que nós vemos nas prateleiras, que ficam 6 meses numa prateleira, não pode ser o mesmo leite que os meus avós tomavam. Então esses alimentos, eles não são os ideais para o seu intestino, para que ele possa fazer todas essas funções nas quais eu comentei com vocês. Então, agora eu vou dar mais uma informação que vocês precisam ter para a gente começar a se ligar no que a gente precisa para tratar um pouquinho melhor do intestino, afinal de contas ele é o nosso segundo cérebro. A outra informação que eu queria dar para vocês é que dentro do nosso intestino tem uma flora enorme de bactérias, cerca de 30 a 40 trilhões de bactérias convivem no nosso intestino. E essas bactérias, a tendência delas é serem bactérias entre neutras e boas. Porém, quando temos algum desequilíbrio no nosso organismo, essas bactérias neutras, elas vão se juntar com um pequeno grupo de bactérias nocivas que tem convivendo ali também. Então, nós temos uma gama muito grande de bactérias neutras que elas vão, conforme a nossa saúde de um modo geral, elas vão pender, eles são os indecisos, né? Vão pender para um lado, que é o lado das bactérias boas, ou pender para o lado das bactérias nocivas. Então, mais uma atenção que a gente deve dar para o nosso intestino. E para que isso funcione bem, nós temos que alimentar essas bactérias com enzimas. As enzimas é o grande combustível dessas bactérias, é quando ela vai fazer o intestino funcionar muito bem e é onde ela vai conseguir possibilitar que o intestino produza a nossa serotonina, a nossa dopamina e ainda por cima o trabalho desses 500 milhões de neurônios que convivem no nosso intestino. E para nós darmos esse alimento que são as enzimas, a gente precisa dar frutas, verduras, alimentos crus, alimentos de verdade. Por isso que eu, há mais de 10 anos, toda manhã tomo um suco verde. Então, de manhã eu já coloco enzimas no meu intestino para ele trabalhar melhor e para que ele possa desempenhar essas funções tão essenciais para a nossa saúde e também para a nossa memória, cognição e aprendizado. Além disso, pessoal, eu também suplemento com probióticos. Lactobacilos vivos, probióticos, você deve consultar o seu médico, procurar essa suplementação para ajudar esse nosso segundo cérebro. Quando esse nosso segundo cérebro estiver azeitado, trabalhando numa boa,
produzindo como deve produzir, com toda certeza seus níveis de serotonina e dopamina estarão estabilizados, estarão bem, e aí você pode ter motivação, você pode ter felicidade, você pode ter bom humor e com certeza vai memorizar muito melhor. Se você gostou do vídeo, retribua, curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar mais uma dica do Professor Odilon. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.